Você já parou para pensar o porquê que toda semana você organiza a sua semana, planeja e chega no domingo à noite você vê que você não deu conta de fazer tudo, que você se embaralhou ali naquele monte de tarefas e que você não conseguiu cumprir? Hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e quando eu entendi isso, a minha cabeça explodiu. E a sua cabeça vai explodir também, porque hoje nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você não consegue cumprir as suas demandas, porquê que você não consegue cumprir as suas tarefas. Eu vou te explicar os dois motivos que estão por trás disso e eu vou te explicar como resolver isso. E eu vou unir a neurociência e a fé. Então vem aqui comigo agora. Então vamos lá. O motivo principal, o grande motivo porque você não consegue concluir as suas tarefas é porque você se sobrecarrega. E eu vou dividir isso em duas partes. A primeira razão é que você se sobrecarrega porque você se compara. E foi isso que eu entendi hoje no meu devocional. Muitas vezes a gente se compara com a vida dos outros, a gente abre as redes sociais e está ali cheio de informação. E a gente acaba se comparando e achando que a gente tem o mesmo tempo disponível das outras pessoas. Só que as outras pessoas têm outras demandas, têm outras atividades, têm outra vida. E quando a gente se compara, a gente está querendo viver, a gente começa a querer viver a realidade dessa outra pessoa. Só que, eu vou te dar um exemplo melhor. Eu acompanho muito a Manu City e várias outras influenciadoras de esporte, assim. E eu admiro muito a Manu City, só que ela tem uma realidade, ela tem tempo disponível para treinar e eu não tenho esse tempo. Então, se eu for querer planejar a minha rotina de acordo com o que eu vejo dela, você percebe que eu não vou ter esse tempo? Então, eu vou me sobrecarregar de atividades que eu não vou dar conta. Então, o maior motivo dessa sobrecarga é a comparação. É a gente ver a rotina do outro, achar que aquilo tudo que o outro faz se encaixa na nossa rotina. Só que as realidades são diferentes, então a nossa produtividade ela tem que ser de acordo com a nossa realidade e não com a realidade do outro. Então, muitas vezes a gente se enche de tarefas, a gente enche o nosso dia de tarefas porque a gente está se comparando com a realidade de outra pessoa. Só que você percebe que essa comparação é desumana porque você não tem as mesmas horas disponíveis que aquela pessoa, né? Todo mundo tem 24 horas, mas você pode não ter as mesmas horas disponíveis no seu dia do que aquela outra pessoa. Tem gente que, por exemplo, vive da internet. Eu não, eu trabalho 8 horas por dia, então as horas que eu vou ter disponível ali para gravar vídeo, para estudar, para treinar, me exercitar, são menos horas disponíveis. Então eu não posso me comparar com a realidade de outra pessoa, sendo que essa outra pessoa tem muito mais tempo disponível do que eu. Então eu tenho que ser racional e perceber e planejar, sabe? Alocar as minhas tarefas dentro das horas que eu tenho disponíveis por dia. E a segunda razão por que você se sobrecarrega é que você acha que você pode fazer muito mais coisas do que você realmente é capaz. Como assim? A nossa tendência, o nosso cérebro, a nossa mente tem a tendência de achar que a gente vai dar conta de muito mais coisas durante o dia. Só que isso não é a realidade. E se você, assim como eu, tem TDAH, principalmente se você tem TDAH, ou se você tem alguma outra neurodivergência, isso se torna ainda mais acentuado, porque o TDAH ele tem uma disfunção de tempo. A gente perde o tempo das coisas, a gente perde muito a noção de tempo, por isso que a gente acaba chegando mais atrasada nos lugares e a gente se enrola muito na rotina, né? E eu tenho TDAH e eu preciso me organizar muito mais, assim, do que qualquer pessoa que eu conheço, né, que eu tenho contato, porque a gente se perde. Quando vê, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas e por aí vai. E a gente tem essa tendência, né? E todo ser humano tem essa tendência de achar que dá conta de muito mais coisas do que ele realmente dá conta. Então, são essas duas razões que fazem a gente se sobrecarregar e não dar conta de terminar todas as tarefas que a gente tem para fazer. E agora eu vou te explicar como você vai fazer para contornar essa situação, como você vai fazer para conseguir concluir as tarefas que você está planejando para a sua semana. Vem comigo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Rafaela Naira
Eu sou apaixonada por neurociências e eu estou fazendo mestrado em neurociências e eu também sou cristã e apaixonada por Jesus e pela Bíblia e por devocional. E nesse canal eu quero trazer para vocês um pouquinho da minha rotina, ajudar vocês com todas as ferramentas que vêm me transformando, que me ajudaram a passar em mais de 10 concursos e eu quero te ajudar. Então vem comigo, se inscreve aqui nesse canal e agora vamos lá que eu vou te explicar como você vai resolver essa situação. Então vamos lá, agora eu vou te explicar como você vai fazer para conseguir resolver isso e conseguir concluir as tarefas que você está planejando para a sua semana. Eu vou te explicar isso em 5 pontos. E o primeiro ponto é: entenda a quantidade disponível de horas que você tem sem se comparar. Então você vai ver ali no seu dia, montar a sua agenda, o seu cronograma, separar o seu horário de trabalho, separar os seus compromissos fixos. E depois de você fazer tudo isso, você vai entender ali quantas horas você tem disponível para as suas metas pessoais, quantas horas você tem disponível para você, para o que você quer fazer. E aí você vai começar a alocar as suas tarefas nessas horas disponíveis. E nessas horas que você tem, não na hora que fulana tem, não na hora que ciclana tem, nas horas que você tem, sem se comparar. O segundo ponto é: observe quantas horas você realmente tem disponível. E aqui é um ponto que muita gente erra e que eu já errei muito também, é você não considerar muitas coisas que gastam o seu tempo, mas que não são as tarefas em si. Por exemplo, o seu deslocamento para o trabalho, as suas refeições, o seu tempo de banho. A mulher costuma demorar mais, né, para lavar cabelo, essas coisas. Então você vai ali parar e analisar quantas horas você realmente está gastando. Porque, por exemplo, se eu for colocar só ali o meu trabalho, as 8 horas de trabalho, eu não vou estar considerando o intervalo de almoço, então tem que colocar o intervalo de almoço. E quando eu morava no Rio, eu trabalhava muito longe do meu trabalho. Então eu levava 1h30, 1h, 1h30 para chegar no centro da cidade ou no Leblon, dependendo do cliente, e eu ia de metrô. Então esse tempo ali era um tempo perdido, que eu ainda assistia umas videoaulas e tudo. Mas você percebe que eu tinha ali de 2 a 3 horas, de 2 a 3 horas de deslocamento todo dia. E hoje, aqui morando em Brasília, eu não tenho mais isso. Eu moro muito perto, graças a Deus. Eu hoje tenho qualidade de vida e eu moro muito perto do meu trabalho. Eu moro a 3 minutos de carro. E se eu não considerar isso o tempo de deslocamento, tem uma distância ali muito grande, de 3 horas para 6 minutos, entende? Então, você tem que considerar isso ali no seu planejamento, essas horas perdidas, mas que são horas que você não vai estar ali conseguindo fazer as suas coisas efetivamente. Então, considere o tempo de deslocamento, considere o tempo das suas refeições, considere, sabe, esse tempo que você precisa ter também entre uma tarefa e outra para dar uma relaxada na mente. E o terceiro ponto é: observe quanto tempo você realmente leva para cada tarefa. Porque muitas vezes a gente coloca ali no planejamento, e aí entra o ponto do TDAH também, né? A gente coloca ali no planejamento X tempo determinado para uma tarefa. Só que a gente acaba gastando muito mais. Então, passa uma semana observando e anotando mesmo quanto tempo você leva para cada tarefa. Quanto tempo você leva para o seu devocional, quanto tempo você leva para estudar, tempo você leva no seu treino. E anota mesmo, sabe? Porque às vezes eu vou assistir uma aula de 30 minutos do meu mestrado, só que eu gosto de pausar, fazer anotação, absorver melhor, eu volto à aula. Então, se eu botar ali 30 minutos, que é o tempo da aula, eu não vou estar considerando tudo isso. Então, às vezes eu levo 1 hora para fazer essa aula. E então, observe mesmo quanto tempo você leva para cada tarefa, anota para da próxima vez que você for planejar a sua semana, você conseguir planejar de acordo com a realidade, conseguir planejar de acordo com as horas que você efetivamente está gastando e não com o que você achou que ia gastar. O quarto ponto é: saiba priorizar. Você precisa saber o que é essencial para você. Você precisa que a sua rotina te sirva. A sua rotina não pode te escravizar, ela precisa te servir. Então, as tarefas que vão estar ali na sua rotina, elas têm que estar ligadas com o seu objetivo maior. Você tem que fazer as coisas que vão fazer bem para você, para o que você quer. Então, você saiba priorizar, saiba dizer sim e saiba dizer não para as coisas certas.
porque a forma como você usa essas palavras, o sim e o não, para a demanda dos outros, vai determinar a forma como você vive a sua vida. Então, a gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer sim para o que importa. E não é só sobre coisas que você precisa para construir seu objetivo profissional. Não, saiba priorizar o seu devocional de manhã. Saiba priorizar o seu tempo de autocuidado. Saiba priorizar o seu tempo para você, o seu tempo que você vai gastar na academia, para construir a sua saúde, para você envelhecer com saúde. Então, saiba priorizar o que é importante. Então pensa, se você pudesse fazer só uma coisa hoje no seu dia, qual coisa seria essa? Então leve esse pensamento para você conseguir priorizar as suas tarefas e peça sempre a direção do Espírito Santo. Antes de você planejar a sua semana, peça a orientação de Deus. Quando você estiver fazendo no início do seu dia, peça a orientação do Espírito Santo, porque ele vai te conduzir da melhor forma, da melhor maneira, para você realizar aquilo que realmente importa. E o quinto e último ponto é: não queira fazer tudo de uma vez. Não seja uma pessoa multitarefas. Sabe quando você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Só que acaba que quando você quer focar em 2 coisas, você não está focando em nenhuma. No livro A Única Coisa, ele explica que a cada vez que você interrompe uma tarefa, leva um certo tempo para você recomeçar essa tarefa. Isso se você for conseguir recomeçar da mesma forma de onde você parou, né? Do mesmo ponto de onde você parou. Então, uma tarefa que você levaria 30 minutos para fazer, se você interrompe ela em vários fragmentos para olhar o celular, para fazer qualquer outra coisa, você vai estar duplicando talvez o tempo dela. Você vai estar levando muito mais tempo, porque em cada intervalo desse você vai precisar de um certo tempo para se reconectar, para você conseguir voltar ao foco. E nesse livro, vou até ver aqui, ele diz que... Peraí, deixa eu só achar. Aqui, achei. Ele fala sobre uma pesquisa do Dr. David Mayer. Ele diz assim: pode variar de aumento de 25% ou menos no tempo gasto para tarefas simples e até mais de 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Ou seja, você pode levar o dobro do tempo ou mais se você ficar alternando tarefas e se essa tarefa for uma tarefa muito complicada. Então, faça blocos de foco. Eu falei isso no último vídeo e eu vou repetir aqui. Se você quiser que eu grave um vídeo específico sobre blocos de foco, me fala por aqui, porque isso é o que mais me ajuda para minha produtividade. Então, se você quiser que eu grave um vídeo sobre blocos de foco e te ensine as melhores formas, me conta aqui nos comentários. E uma coisa aqui também que esse livro diz é que pesquisadores estimam que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos e no fim perdem quase 1/3 do dia recobrando-se dessas distrações. Ou seja, quando você é interrompido, essa interrupção inúmeras vezes no dia faz com que você perca 1/3 do seu dia. Agora projeta isso para um mês, para um ano, você perde 1/3 do seu ano só nessa alternância entre tarefas. Então, não queira fazer tudo de uma vez. Faça uma coisa de cada vez. O termo multitarefas, ele foi criado para máquinas, só que nós não somos computadores. A nossa mente não funciona da mesma forma que a máquina. A máquina consegue realmente alternar, a gente não. Então eu espero que vocês tenham entendido que o grande problema de você não conseguir cumprir todas as tarefas da sua semana é porque você se sobrecarrega na hora de planejar. Não é que você tem tempo de menos para fazer as suas tarefas, é que você acha que precisa fazer muito mais coisa no tempo que você tem. Então entenda o tempo que você tem para poder planejar da forma correta e chegar no final da semana com a sensação de dever cumprido, de você ter conseguido fazer as suas tarefas porque você planejou da forma certa, de você ter conseguido cumprir as tarefas que realmente importam, as tarefas que vão te levar a alcançar os seus objetivos e que vão te levar a ter uma vida mais feliz. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para saber que você gostou, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e vai assistir esse próximo vídeo aqui que eu vou deixar para vocês. Um beijo!